tudo bom? Edmilson Carlos por aqui para falar um pouco sobre o Excel. A ideia é produzir um conteúdo 100% online, 100% gratuito. Mas antes de começar as aulas, se inscreva no canal, ative o sininho e clique no joinha para nos dar aquela força. Hoje nós vamos fazer nossa 18ª aula de Excel. Vamos trabalhar com a função média T, que é uma fórmula do Excel utilizada para calcular médias que atendam determinado critério. Então, vamos trabalhar aqui nossa aula 18, que é trabalhando com a média T. Novamente, vamos trabalhar aqui com nossa planilha de notas escolares, que é uma planilha que nós já estamos trabalhando há algumas aulas. Nessa planilha, eu tenho uma relação de alunos com algumas informações, como notas, médias, mínimo, máximo, total e condição. Aqui na parte inferior, eu tenho uma tabelinha dos critérios, que é o que vou trabalhar nessa aula de hoje. Nós vamos trabalhar a nossa função média C. Essa função média C, ela é utilizada para calcular médias que atendam a determinados critérios. Ela tem uma proximidade, uma semelhança com a função soma C. A diferença básica é que na função soma C, eu somo conteúdos que atendam a determinado critério. Agora, na função média C, eu vou analisar, vou fazer uma média de conteúdos que atendam a determinados critérios. Aqui, pessoal, nós vamos fazer assim, ó, nessa tabela de critérios, eu vou calcular a média das notas da coluna média também, mas poderia ser qualquer outra, que atenda o critério masculino. Por exemplo, quem é a média das pessoas masculinas? Qual é a nota média na coluna média das pessoas masculino? Qual é a média da coluna média das pessoas feminino, dos aprovados, dos em recuperação e dos reprovados? Então, aquele mesmo passo a passo que já estamos trabalhando há algumas aulas, primeiro vem o sinal de igualdade, utilizo o nome da função, que é média C, abro parênteses, um detalhe que a função média tem acento, então eu tenho que digitar exatamente como é o nome da função. Agora eu especifico o intervalo de critério, ou seja, onde tem as informações do meu critério aqui, masculino, no caso a coluna C. Então vem aqui, clique e arrasto. Ponto e vírgula. Agora qual é o critério? Eu quero saber masculinos, então a média das notas masculinas. Ponto e vírgula. Agora o intervalo da média. Ou seja, eu vou calcular a média a partir de quais notas. Eu poderia calcular, por exemplo, a média do primeiro bimestre, marcaria o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Mas como nesse caso eu quero saber a média final, a média da média, então eu marco a coluna H, que é média, clicando no primeiro e arrastando até o último. Fecho o parênteses, Enter. Pronto. O Excel fez a análise aqui e me falou que os masculinos, o critério masculino, a média das notas dos masculinos é 6,63. Agora vamos ver a média das notas do feminino. Igual média de, abro parênteses, qual que é o intervalo? Onde tem a informação de quem é feminino? Coluna C. Clique e arrasta. Ponto e vírgula. O critério. Aqui está a coluna F, aqui no F22, que tem a informação que eu quero, que é o critério. Ponto e vírgula. A média está em qual coluna? No H. Ou seja, a informação que eu quero analisar a média. Fecho parênteses e Enter. Então, a média do critério feminino é 7,33. A média do critério masculino é 6,63. Observe aqui um detalhe que após a vírgula aqui eu tenho duas casas decimais. Aqui nesse caso aqui tem mais de duas casas decimais. O que eu posso fazer? Posso vir aqui e diminuir a quantidade de casas decimais para deixar somente duas. Ó, ficou padronizado. Vamos agora saber a média dos aprovados. Igual média de, abro parênteses, qual que é o intervalo? Ou seja, onde tem a informação de quem está aprovado? Aqui. Selecionei. Ponto e vírgula.
Qual que é o critério? Eu quero saber quem está aprovado. Então, eu clico em aprovado. Ponto e vírgula. Qual que é o intervalo da média? Onde tem as informações que eu vou analisar a média, ou seja, calcular? Na coluna média. Fecho parênteses, enter. Pronto. Então, a média dos aprovados é 8,18. Posso diminuir as casas decimais também. Daí ele arredondou para o número próximo, então 8,19. Agora vamos ver as médias de quem está de recuperação. Igual média C, abre parênteses. Qual que é o intervalo? Ou seja, onde tem informação de quem está de recuperação? Aqui no L. Cliquei e arrastei. Ponto e vírgula. Qual que é o critério? Na tabela de critério, eu quero saber quem está de recuperação. Ponto e vírgula. Onde que está a informação da média? Aqui na coluna média. Fecho parênteses, enter. Então, a média de quem está de recuperação é 6,16. Vou diminuir as casas decimais para ficar padronizado. Agora, vamos para a média dos reprovados? Igual. Vamos fazer aqui de uma outra forma. Eu estou fazendo a forma por aqui, mas eu poderia também, pessoal, vir aqui por inserir funções. Ó. Clico em inserir função, digito aqui o nome da função, média C, clico no botão ir, dou um clique aqui no média C, 2 vezes, duplo clique, o intervalo, ou seja, onde que tem a informação do reprovado? Ela está aqui embaixo, eu posso movimentar essa telinha, que ela é flutuante, clique e arrasto, dou um clique no segundo bloco, né, que é o critério. Qual que é o critério? Eu quero saber quem está reprovado, dou um clique em reprovado. E posso... E o intervalo da média? Eu quero calcular o quê? Aqui a média. Então, puxo um pouquinho para cima, dou um clique aqui no intervalo de média e especifico o intervalo. Daí a diferença aqui é que eu não vou colocando ponto e vírgula, eu vou só preenchendo o formulário que tem na tela, que é o intervalo, os critérios, o intervalo de média. Ok, pronto, o Excel analisou e deu o resultado de forma semelhante. Vou diminuir as casas decimais para ficar padronizado. Então, aqui está. Masculino, a média da média é 6,63, feminino 7,33, aprovado 8,19, recuperação 6,16 e reprovado 4,3. Beleza? Então, por hoje é só. Próxima aula, continuamos. Valeu! Pessoal, muito obrigado por assistir esse conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Inscreva-se no canal, ative o sininho e clique no joinha para nos dar aquela força. Se você gostou do conteúdo, compartilhe e diga nos comentários o que você achou da aula. Nossa proposta aqui é trazer aulas semanais sobre o Excel, começando do básico até o avançado.